Jesus. Fernanda Nascimento. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! É forte, hein? Forte, Você gente. pode ficar de pé, vamos orar pela Fernanda, em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, gratidão por tudo que o Senhor já realizou. Queremos neste momento abençoar a tua serva, em nome de Jesus, que ela traga uma palavra revelada aos nossos corações, que ela seja guiada, orientada pelo teu Espírito Santo. É no nome de Jesus que oramos e abençoamos como igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus te abençoe, seja uma bênção. Amém, igreja? Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Eita glória. Pastora, quase que fala as coisas que eu ia falar aqui. Eu não estou entendendo a pastora Luciana. Me chama para pregar e começa a falar na hora das coisas que a gente propõe, né? A gente pede ao Pai a direção. É de Deus, né? Feche seus olhos, vamos orar mais um pouquinho. Pai, nós te louvamos, Senhor. Glorificamos ao Senhor pela tua grandeza, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado. Glorificamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te pedimos nessa hora que, em nome de Jesus, Senhor, tome a nossa mente, tome o nosso coração, toma, Deus, todos os nossos pensamentos, o nosso intelecto, Deus, o nosso eu espiritual, que ele esteja ligado com o Senhor nesta hora, Pai, para que, em nome de Jesus, a tua palavra alcance os corações, a tua palavra venha frutificar, venha prosperar, ó Deus, venha trazer edificação no meio da tua igreja. Em nome de Jesus, Deus, abençoa-nos, fala conosco. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz, Pai, e somente a tua voz, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Amém. Abra aí sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de João, capítulo 6. Vocês vão entender por que a pastora está falando aqui a respeito de algumas coisas que eu busquei do Senhor direção esses dias aí. Falei algumas delas aqui com o Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor está ficando afiado, irmãos. Estou passando os irmãos aqui no fio da navalha, para todo mundo ficar afinado na palavra. Fazer igual tinha uma propaganda da Tramontina, né? Passar corte reto e certeiro, né? Um negócio assim, Tramontina. Os irmãos vão ficar afiados na palavra para não ter o que errar na palavra. Amém? Assim que a igreja tem que ser, assim que nós devemos ser. Está com a palavra assim na ponta da língua para a gente dar razão da nossa fé. A Bíblia fala que a gente tem que estar preparado para quando alguém pedir, a gente saber da razão da nossa fé. Saber por que nós somos chamados. Amém? Aí em João, Evangelho de João, capítulo 6, é o versículo 63. 63. Evangelho de João. A palavra diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Vamos repetir junto? Diga comigo: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Amém. Você pode se assentar, glorificando o nome do Pai, glorificando aquele que é santo, 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 santo. Amém? Esse texto aí é maravilhoso, né? Esse texto aí, Jesus, ele passa aos discípulos também um aperto, né? Mas para vocês entenderem
por que Jesus passa os discípulos aí por um aperto, que se você continuar lendo esse texto aí, Jesus dá um aperto na multidão que estava com ele, nas pessoas que estavam ali ao redor dele, a ponto que todo mundo ia embora. Se você ler aí mais para frente, você vai ver que Jesus pergunta aos discípulos que andavam com ele, né? Os 12 que estavam perto dele ali. Vocês também não querem ir embora? Não querem também fazer como a multidão e, né? Cair fora? Mas os discípulos, né? O Pedrão, como sempre, o Pedrão diz: Senhor, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna, né? Mas para vocês entenderem um pouquinho isso aqui, eu vou voltar um pouquinho aí na história, ainda no capítulo 6, por que Jesus fala isso com o povo? Por que Jesus fala com eles assim? Porque vocês querem ir embora ou não? Porque eles entram num debate com Jesus. Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães e dos peixes. Se você começar a ler aí no início do capítulo 6, os primeiros versículos aí, Jesus faz aquela multiplicação dos peixes, dos pães. E lá no versículo 22 em diante, fala que a multidão que estava ali com Jesus, no outro dia, começou a procurar Jesus. Mas Jesus já não estava ali, porque Jesus tinha mandado os discípulos pegar um barco e passar para outra margem do rio. E Jesus também já tinha passado, estava na outra margem do rio. E a multidão procura Jesus, mas não encontra. Aí eles começam a indagar: será que ele foi para um lugar? Será que ele foi para o outro? E eles acabam dando um jeito também de atravessarem para o outro lado do mar, né? E quando eles chegaram no outro lado do mar, logo eles começam a perguntar a Jesus, né? Aonde que Jesus estava, né? Aí no versículo 25 do capítulo 6, a multidão pergunta: e tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, né? Mestre, quando o Senhor chegou aqui? A multidão estava interessada em saber dos passos de Jesus. Só que Jesus, conhecendo bem o coração de cada um, Jesus pergunta para eles: vocês estão me procurando, não é por causa do pão, não é por causa do peixe, não é porque vocês estão querendo, né, comidinha fácil. Jesus dá um aperto na multidão. Se você continuar lendo aí, né, nos versículos adiante, Jesus respondeu: em verdade, versículo 26, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. A multidão estava atrás de Jesus, por quê? Porque eles queriam um alimento físico, né? Alimento palpável, alimento que sacia o corpo físico. Mas Jesus estava mais interessado em dar para eles o alimento espiritual, né? Eles estavam interessados em trazer para eles o alimento espiritual. E nesse embate de Jesus, nesse confronto que Jesus faz com a multidão, Jesus começa a falar com eles justamente que ele era o pão da vida, que quem comesse dele jamais ia ter fome. Jesus começa a falar que eles deveriam buscar, né, o pão espiritual. E dado o momento aí, como sempre, alguns, né, fariseus, escribas, talvez que estivessem ali no meio, começam a indagar Jesus, falando assim: que é isso? Esse aí não é Jesus, o filho do João, da Maria, que a gente conhece? Como é que ele está falando que ele é o pão que desceu do céu e que vai nos alimentar? Se você vê aí, vamos lá. Vamos acompanhar aí, versículo 42. Tudo no capítulo 6, versículo 42. E diziam: esse não é Jesus, filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele?
como é que ele agora diz, desci do céu? E Jesus falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas a multidão não estava pensando, não estava com raciocínio, né? Não estava com a mente ligada naquilo que Jesus queria. E por que eu falei aqui que a pastora começou a entrar num assunto que eu não comecei a pregar ainda não, tá, irmão? Só estou fazendo uma introdução para vocês entenderem por que a pastora começou a falar do que o Senhor propôs no meu coração. E é algo que eu já tenho falado, todas as vezes que eu tenho oportunidade de trazer mensagem, eu sempre falo sobre quem? Espírito Santo. Sobre a pessoa do Espírito Santo, não é? Todas as vezes que eu venho falar com vocês, eu sempre falo da pessoa do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo, como a pastora ministrou aqui, que vai trazer transformação no nosso coração, que vai te dar força para avançar, que vai te dar força para caminhar. Quando Jesus estava ali com a multidão, o Espírito Santo ainda não tinha descido, o próprio Jesus, através das palavras que ele falava com a multidão, ele as alimentava, ele trazia ao povo uma consciência de que eles tinham que mudar de vida, que eles tinham que mudar o coração, que eles tinham que mudar de atitude. Por isso que Jesus, lá no versículo que nós lemos, ele fala que o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita, porque a nossa carne, ela quer o quê? Satisfazer as vontades do corpo físico. Igual Jesus falou, vocês estão atrás de mim aqui porque vocês comeram pão e ficaram satisfeitos, né? Mas Jesus, ele quer nos ensinar através do Espírito Santo. E a igreja, ela tem menosprezado a pessoa do Espírito Santo, né? Hoje nós não temos Jesus aqui, como Jesus andou com aquela multidão, estava andando com aquela multidão, mas Jesus, ele mesmo falou que ele enviaria o outro, né? E quando você estuda, você entende que o outro que ele fala que ele enviou é o Espírito Santo, é o outro, é o que é igual a ele, semelhante a ele em tudo. E que o próprio Espírito Santo, ele iria nos ensinar a respeito de todas as coisas. E nós vamos ver um pouquinho sobre o que o Espírito Santo quer nos ensinar. O que o Espírito Santo quer trazer para a nossa mente. O que o Espírito Santo quer trazer para o nosso coração. Mas antes, eu vou fazer uma pergunta para os irmãos que eu fiz aqui para o Ministério de Louvor. Nós estávamos estudando a palavra na segunda-feira, nosso ensaio. E eu perguntei para eles se cada um deles sabia onde que a alma deles estava. E eu quero perguntar para você, igreja, você sabe onde que a sua alma está? Hã? Você sabe onde que a sua alma está? Pensa aí, aonde que a sua alma está. E eu aproveitei de uma ilustração que eu ouvi numa pregação da pastora, doutora, eu não sei se ela é pastora, ela fala que não é pastora não, porque ela é doutora, ela foi psicóloga há muito tempo. Hoje ela trabalha com crianças no Rio de Janeiro, chama Edmeia Williams. Não sei se alguém já ouviu pregações dela, né? E eu quero usar o exemplo que ela usou porque eu achei fantástico, como ela falou tão bem, exemplificou tão bem, para você não ter dúvida de onde que a sua alma está, qual que é o papel do Espírito Santo na sua vida. Eu vou tomar a liberdade de pegar o exemplo dela, que ela usou numa das pregações dela, para explicar para você. Imagina aqui que esse pedestal é o corpo. Deus, lá no início, no Jardim do Éden, pegou o pó lá, né, e do pó ele fez o homem. Ele fez o homem, a sua imagem e semelhança. Então está aqui o corpo do homem, certo? Só que Deus,
ele não podia comunicar com o homem através do corpo, porque Deus ele é Espírito. Amém? Então o que Deus fez? Deus pegou o homem e criou uma alma e colocou no corpo do homem, certo? Então o homem criado por Deus tem um corpo e ele tem dentro do corpo dele um corpo espiritual que é chamado de alma. Mas Deus poderia comunicar com o homem pela alma? Não, porque Deus é Espírito. Vocês estão pegando o negócio. Aí o que Deus faz? Deus pegou e criou. Ele soprou dentro do homem o quê? Deus soprou dentro do homem o Espírito. Então nós temos a pessoa do homem, corpo, alma, Espírito. E esse Espírito aqui, ele comunicava diretamente com quem? Amém. A igreja pegou direitinho. É isso aí. Então você sabe onde que a sua alma está agora, né? A sua alma é um corpo invisível. A sua alma é um corpo invisível dentro do corpo. Certo? E ligado a essa alma nós temos o Espírito, que não é o Espírito Santo, é o Espírito do homem. Para você entender, vamos lá, quem gosta de Bíblia, abre lá em Gênesis 2, versículo 7. Gênesis 2, versículo 7. Quem quiser pode ler aí para mim, por favor. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito a alma vivente. Isso. Amém? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente, ou alma vivente. Então, o espírito que o homem tem, foi o próprio Deus que o deu. O próprio Deus soprou dentro, né? Soprou nas narinas do homem e ele passou a viver porque Deus deu a ele um espírito e estava tudo às mil maravilhas. Adão, né? Todo dia conversava com o Senhor chegava lá de tarde, a gente já sabe a história, conversava com Adão, tudo bem? Como é que foi hoje? Você deu nome aí aos bichinhos? Como é que você pôs nome nesse bichinho aqui? Ah, Senhor, elefante, aquela cabrita, esse aqui é formiga. E mil maravilhas. Até que um certo dia, a gente sabe da história, chegou lá, né? O inimigo das nossas almas, disfarçado, que ele só faz isso, né? Ele não tem coragem de dar as caras, ele aparece só escondido, né? E conversou com Eva, passou a Eva no mel na boca da Eva lá, e a Eva pegou e falou com Adão aí. O que Deus tinha falado com ela? Que o dia que ela comesse, falou com ela não, falou com Adão. Deus falou com Adão que de todos os frutos jardim, podia comer e tudo, mas o dia que ele comesse da árvore da vida, o que aconteceria? Tá? Morrer. Ele ia morrer. Adão morreu. Tem alguma coisa errada na Bíblia, não tem não? Adão não morreu. Morte espiritual. Então aquele espírito que Deus deu para Adão, no dia que o homem pecou, o que aconteceu com o espírito? Morreu. Certo? Aí o homem começou a andar aqui na terra, corpo, alma, com o espírito morto. O espírito morto.
Só que o homem passou a viver aqui na terra carregando um defunto nas costas. É sério, os irmãos estão rindo. Nosso amigo Paulo, ele fala assim: miserável homem que sou, quem me livrará o corpo dessa morte? Paulo estava falando justamente disso aqui. Ele era um homem que estava carregando um espírito morto. Por que carregando um espírito morto? Vocês vão entender já já. Porque quando o espírito do homem morreu, e o pastor falou bem, não foi uma morte física, foi uma morte espiritual, a alma ficou meio assim: e agora? O que eu vou fazer? Porque ela estava acostumada a ouvir quem? O Espírito. Só que ela começou a ficar: e agora? Quem era o Espírito que estava aqui no mundo? Quem é que estava aí pairando no mundo aí? Que começou a influenciar a alma do homem. Tudo quanto é espírito que vocês imaginarem aí, começou a influenciar a alma, né? Um espírito de morte começou, soprou no ouvido de Caim. Lá o que Caim fez? Foi lá e matou Abel, né? Um outro espírito aí começou a falar no ouvido dos outros lá. Aí o que aconteceu com Esaú? Vendeu o direito para a primogenitura. Estou dando exemplos para vocês entenderem. Irmão casando com irmão. Um outro espírito começou a falar na cabeça do povo. O povo começou a construir uma torre que todo mundo conhece pelo nome de Babel. Por quê? Nós vamos construir uma torre, nós vamos chegar no céu, nós vamos ser Deus, nós vamos ser mais do que Deus. Irmãos, é isso que aconteceu com o homem. É isso que ainda acontece aí fora. Por isso que Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo falou isso e ele fazia menção, ele até falou aqui no Ministério de Louvor, porque tinha lá na época deles um suplício que chamava suplício do morto. Isso era uma pena empregada pelos romanos, mas na verdade não foi os romanos que criaram. Foi um outro povo que acabou influenciando os romanos a praticarem isso. E o que era o suplício do morto? O suplício do morto era o seguinte: se alguma pessoa cometia um homicídio na época lá e era pego, quem assassinou a pessoa ia pagar carregando o corpo do morto atado a si. Agora você imagina, o cara foi lá e esfaqueou o outro lá e matou. Para ele pagar, eles pegavam o corpo da pessoa que ele matou e atavam mão com mão, pé com pé, às vezes era boca com boca, e o cara tinha que andar e ninguém podia desatar, irmãos. Tinha que andar com aquele corpo sobre si durante o dia, estava escaldando o sol, ele estava com aquele corpo agarrado nele ali, e o corpo começava a se decompor, e os bichos começavam a comer o corpo do morto e comer o corpo da pessoa também. Era um tipo de morte para quem cometeu o homicídio. Por isso que Paulo faz essa analogia: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo falava das questões espirituais, mas falava também fazendo menção a esse suplício do morto. E por que eu estou falando isso tudo aqui, se eu quero falar do Espírito Santo? Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, eu vou pedir à igreja que abra lá comigo. 1 Coríntios, capítulo 15,
Eu gosto de Bíblia, tá, irmãos? Por isso que a gente passeia na Bíblia, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. 1 Coríntios 15, versículo 45. Diz assim: pois está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão, e quando se fala em último Adão, está falando em Jesus Cristo, é espírito vivificante. O que vem primeiro não é espiritual, e sim natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. O que Paulo estava falando aí, a igreja de Corinto? Paulo estava falando justamente sobre esta questão da alma, do espírito, falando que Adão, sim, foi o primeiro, né? O primeiro Adão era conhecido como o homem terreno, o homem natural, o homem que está ligado nas coisas. Por quê? Porque eles sabiam da história, como o homem pecou, como ele caiu na Noé e como ele já estava desligado de Deus, né? E Paulo faz a menção aí do outro homem, que é o homem espiritual, que tem um espírito que vivifica, como nós lemos lá no primeiro versículo que nós lemos, né? Que Jesus fala que o espírito é o que vivifica. Por isso que Jesus morreu na cruz. Por isso que Jesus preparou os discípulos em todos os momentos que Jesus andava com os discípulos aqui, e principalmente no final, antes dele ir para a cruz do Calvário, ele disse para os discípulos várias vezes, né? Vão para Jerusalém e aguarde ali a promessa do Pai. Qual que era a promessa do Pai? Derramar sobre eles o Espírito Santo, né? Em outra ocasião também, Jesus disse que ele iria enviar o outro, que ele ia subir. Ele, quando estava reunido com os discípulos, lá em João capítulo 14, versículo 15 e 16, fala que ele estava reunido com os discípulos, e falando com os discípulos, ele falou que iria morrer, que ele ia para o céu, e ele iria ressuscitar, que ele ia para o céu, e que ele iria enviar o outro, o Espírito Santo, o Consolador. E eu expliquei aqui para o Ministério de Louvor também, né? Deixar claro, o Consolador não é aquele que fala assim: vem cá, meu querido, você está sofrendo demais. Chora aqui. Não fica assim não, vai passar, essa dor vai passar. Não é esse tipo de Consolador. A nossa língua portuguesa, infelizmente, a gente perde a tradução da Bíblia dos originais. Até chegar em nós, perde muito sentido das palavras. O Consolador, quando eles falam que o Espírito Santo é o Consolador, o Espírito Santo é aquele que fala assim: vem cá, pastor Cano, por favor. É aquele que fala assim: vem cá. Pega aqui a pastora Cano pelo braço. O Consolador é esse que vai andando. Aí tem um buraco ali e ele fala assim: vem pra cá. Você vai cair, vai passar por aqui. Né? Consolador. Esse que é o Consolador. É aquele que direciona, tem uma cobra ali pra cá, pastor. O Consolador é aquele que está ali do lado, ó, conduzindo, tirando do caminho errado. Não é aquele que vem para passar a mão na sua cabeça, que vem só para poder te consolar. Ele vem também trazendo refrigério para a nossa alma, vem, mas ele está aqui com o papel de conduzir, assim como ele conduzia o povo no deserto. Lá em Isaías, se eu não me engano, no capítulo 31, se não for 31,
fala que o povo andava no deserto e havia uma voz que falava atrás deles, falando, né? Esse é o caminho, andai por ele. Essa voz era a voz do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo falando com o povo, né? E Jesus fala lá, em João 14, 15, né? Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes mandará o outro Consolador, a fim de que Ele esteja sempre com vocês. O Espírito da verdade, né? Por que é o Espírito da verdade? A palavra diz que Ele é o que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então Ele não é o Espírito que mente, Ele é o Espírito da verdade. E se você continuar lendo, fala que o mundo não pode receber porque não o vê, não conhece. Mas Jesus, quando estava ali com os discípulos, Jesus falou com eles assim: vocês o conhecem porque Ele habita com vocês e estará com vocês. O Espírito Santo já estava habitando ali no coração dos discípulos, mas ainda não com batismo, com fogo, né? Com os dons manifestos das línguas. Por isso que Ele falou para eles irem e aguardarem lá em Jerusalém a promessa do Pai, que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei sobre o meu Espírito sobre toda a terra, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, né? Vossos jovens terão visões, não sei como é isso mesmo, está lá em Joel, uma promessa que estava lá em Joel, mas que o povo de Israel guardava essa promessa, né? Mas vamos voltar aqui para o corpo, para a alma. Ao corpo e à alma, andando aí, perambulando pelo mundo aí, sendo influenciado de tudo quanto é jeito, por todas as coisas erradas que acontecem, né? A alma olha para... A alma faz igual a Cabo. Olha para um terreno lá, quanta... Deus perdoe o nosso Brasil, porque isso já aconteceu demais no nosso Brasil, né? As pessoas que tinham terrinha lá no interior, de repente aparecia alguém lá, via aquelas terras lá, queria tomar posse daquelas terras, arrumava um jagunço e mandava cortar o pescoço da pessoa. Isso já aconteceu muito no nosso país, irmãos. Já aconteceu muito. Toda vez que você orar pelo Brasil, peça perdão ao Pai por todas as coisas que o Brasil cometeu, todo derramamento de sangue que foi feito nessa nação. Nós pedimos clamar ao Senhor pelo perdão, né? Olha para você ver, e os pecados, eles vão se repetindo. A mesma coisa que Acabe fez lá quando foi pegar a vinha, né? De Nabote. Jezabel deu, né? Influenciou ele, Jezabel já tinha um espírito de porco, né? Um espírito. Foi lá e no ouvido dele, ele foi lá e mandou levantar falso testemunho contra Nabote e acabou matando eles. Acabaram matando ele e Acabe foi lá e tomou vinha. Influência dos espíritos que estão no mundo. Mas Jesus morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus. E Ele fala com os discípulos assim: vai para Jerusalém, que lá Ele vai mandar o Espírito Santo. Lá vocês vão receber poder. Ao descer sobre vós, o Espírito Santo. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. O próprio Jesus falando com eles. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Por que, irmãos, a gente precisava de poder quando o Espírito Santo desce sobre nós? Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o que aconteceu? O nosso espírito, todos aqueles que aceitam a Jesus como Salvador, aquele espírito que estava morto, o que acontece com ele? Ele revive. Você não tem mais um corpo, não está carregando
mais um defunto aí atrás de você, mas você tem de novo um espírito que está ligado diretamente a Deus. E ele recebe direto de quem? Do Espírito Santo. Tem um versículo, eu esqueci de anotar ali, mas me veio a memória aqui, que fala que o Espírito Santo comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, né? Aí que começa, aí que o negócio ficou bom agora, né? Porque a nossa alma bonita, né? Toda influenciada, mal acostumada, agora, cheia de vontades, ela começa a ouvir o Espírito falando com ela: oh, faz isso não. O Espírito Santo não gosta não. Não, mas eu vou pegar aqui. Não pega não, que isso é roubo. Pode. O Espírito Santo falou que não pode pegar. Aí fica: mas ninguém está vendo. Mas o Pai está vendo. Toma jeito. Toma jeito, sai feliz. Obedece. Né? E eu quero terminar com vocês lendo esse texto que está lá em Gálatas, né? Gálatas capítulo 5, para a gente terminar. Vocês estão entendendo, irmãos? Qual é a importância do Espírito Santo na sua vida? A pastora falou aqui que a gente tem que buscar. A gente passou aí uma semana de jejum, né? Todas as vezes que você ajoelhou para orar, todas as vezes que você subiu no monte, ou fez jejum, ou seja o que for, você estava falando com quem? Você estava falando com o Espírito Santo. Você estava pedindo a Ele. Você estava pedindo a Ele para Ele poder te ajudar. Porque fala que a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo, irmãos. Você precisa, Gálatas capítulo 5, você precisa desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Você tem Deus como seu Pai? Amém. Ele é seu Pai mesmo. Você tem que reconhecer a Deus como seu Pai. Ele é seu Pai. Ele é o seu Pai que nunca vai deixar ninguém causar dano na sua vida. E se deixar também tem um propósito. Aí você tem que perguntar para o Espírito Santo: Espírito Santo, pergunta para o Pai, por que foi que aconteceu isso? Ele pode falar. Ou ele pode falar: agora eu não quero. Na hora que você estiver preparado eu vou te falar por quê, vou te explicar por quê. Mas ele não deixa ninguém sem resposta. Porque a Bíblia não mente. Ela fala que é o Espírito Santo que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, porque a gente não sabe nem como que a gente ora. A gente não sabe como pede. A gente não sabe como a gente fala com Deus. Porque muitas vezes a gente quer pedir as coisas só para o nosso bem querer, para o nosso bel prazer. A gente quer satisfazer a nossa vontade mesmo. Quem está anotando aí e quiser anotar, está lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, diz assim: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha que tremendo. O próprio Espírito Santo intercede por nós. A gente pede uma coisa, às vezes a gente pede meio mal pedida, né? Vamos colocar assim. Aí o Espírito Santo pega a nossa oração meio, né, sem sentido e leva até o Pai. Olha aí o versículo 27 está falando, né? Porque ele intercede pelos santos de acordo com a vontade do Pai. Ele leva para o Pai de um jeito que
Deus possa aceitar. Mas não é a alma que faz isso. É o Espírito Santo. Por isso é importante você desenvolver um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Irmãos, desenvolva um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Busca isso com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua... como se fosse a última coisa que você pudesse fazer na vida. Faça isso. Porque a nossa alma está impregnada de coisas que precisam ser limpas, que precisam ser arrancadas da nossa vida. E a única pessoa capaz de fazer isso, o único capaz de fazer isso, não é uma pessoa, o único capaz de fazer isso é o Espírito Santo. Porque ele recebe direto do céu, do alto, de Deus. Ele fala com o nosso espírito, e o nosso espírito, ó, batalha com a carne aqui, ó, nossa alma, né? Falando com a nossa alma, ó, vamos, senão você vai perder a salvação, vamos, senão você vai perder o céu, minha filha. Endireita, ó, apruma esse corpo aí, para de ficar nessa choradeira aí, levanta, vamos. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito. Vocês têm que viver no Espírito. Nós temos que viver no Espírito. Jesus, no primeiro versículo que eu disse, que eu li lá, o primeiro versículo que eu li, Jesus disse que o Espírito é o que? Então, Paulo aí, né, escritor, a igreja de Galácia está falando que vivam no Espírito. E vocês jamais satisfarão os desejos da... Os desejos de quem? Da alma, da carne. Toda vez que fala carne, não está falando só do corpo físico, não. Está falando da alma. Então vivam no Espírito, porque se vocês viverem no Espírito, vocês jamais, está falando aqui, jamais vão satisfazer os desejos de quem? Da bendita ali que precisa ser domada, né? Porque a carne luta contra quem? O Espírito. Ela luta contra o Espírito porque ela quer fazer o quê? Olha aí. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que vocês não façam... Não é? O que querem? Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Irmãos, a lei, quando a gente anda debaixo do Espírito, né? A alma, que muitas vezes te visita, fala assim: eu peguei uma troca, vou cortar o pescoço fora. Aí o Espírito Santo fala assim: não vai não. Vai não, eu já nasci de novo. Pode ficar quietinha aí. Você não vai matar ninguém, porque a lei fala que se você matar, você vai preso. E se você for preso, você vai ficar na cadeia e vai sofrer. Aí o Espírito Santo vem nos convencendo, vem convencendo a bendita, né? Aí você não cai debaixo da lei. Você não vive tendo que lutar debaixo da lei. Entendeu? E o que mais está falando aí? 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. E o pastor Rodrigues já pregou aqui, agora eu vou pegar a deixa do meu pastor. Quem lembra quando o pastor Rodrigues pregou aqui sobre isso aqui? Ele falou assim: irmãos, se você pegar o que está escrito aqui, fazer uma colinha disso aqui, as obras da carne, que são o quê? Fala aí. Imoralidade, né? Olha lá, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem,
libertinagem. Vocês sabem o que é libertinagem? Que a gente às vezes lê e não entende, né? O que é libertinagem? Libertinagem é liberdade para fazer aquilo que eu quero. Entendeu? Não pode. É liberdade demais. Hoje o mundo está vivendo a libertinagem, entendeu? Hoje o mundo está aí, não tem nada a ver, isso aqui pode fazer, entendeu? Não tem nada a ver a criança ver cena de, né? Não tem nada a ver, ela tem que aprender. Libertinagem demais. Aí induz o quê? A imoralidade sexual, que está falando aí que são obras da carne. Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas. Você sabe o que é rixa? É aquela picuinha que você fica seu vizinho. Você... Não sei nem o que eu falo. O vizinho, né? O vizinho, você corta essa árvore. Eu vou falar corta essa árvore aí que as folhas estão entupindo minha cara. Eu não vou cortar nada. Quando eu nasci aqui nessa casa aqui, a árvore está aqui desde que antes que você mudasse para essa casa. E se você quiser, você limpa essa casa todo dia. Isso é rixa, irmãos? Não pode. Não pode. Eu estou falando de algo que aconteceu lá em casa, irmão. Mas a gente não teve rixa, tá? Deixa eu explicar direito. Teve rixa não. O vizinho foi lá e falou, olha, você podia cortar essa árvore aí, porque está entupindo as calhas aqui. Eu procurei quem podia cortar a bendita da árvore. Irmãos, foi um homem lá em casa. E ele queria cobrar R$4.000 para cortar a árvore. Sério? 4.000. É um moço aí que anda aí cortando as árvores aí do bairro aí. R$4.000 para cortar. Ele falou, nossa, árvore sua aqui tem 3 troncos. Isso aqui são, é 3 árvores em uma. Eu tenho que cortar, eu tenho que... Não, tenho que... 4.000. Perguntei, pastora, criança, não conhece ninguém não, pastora, eu tenho que cortar. Perguntei, fulano, perguntei... Ninguém. E eu só pedi direção, você podemos dar graça. Meu irmão, no meu ouvido enchendo, paciência que o vizinho estava reclamando, Sábado. Foi sábado? Foi sábado. Sábado estou eu. Não, foi ontem, feriado. Ontem estou eu lá, acordei com um barulhinho de. Meu irmão estava lá em cima da árvore cortando a árvore. Arrumou umas terras lá e cortou. Dizendo logo que vai cortar tudo. Mas sem rixa. E está resolvendo o problema com o vizinho, né? É o Espírito Santo que orienta. A gente tem que ter paciência, calma e pedir, né? Ciúmes. Quem nunca teve ciúme na vida? Vou nem entrar nesse assunto, não. Iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Semelhante é igual, tá? Não, parecida. Declaro vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não entrarão no reino de Deus. Não entrarão no reino de Deus. Essas são as obras da carne. Essas são as obras que estão impregnadas em nós. Por quê? A gente leu ali no texto falando que o homem natural, o primeiro Adão, ele nasce assim, com o espírito morto, né? Mas o segundo Adão, que é o espírito que vivifica, Jesus, veio para poder trazer vida de novo através do Espírito Santo. E trouxe essa vida. Só que essa mudança, meu querido, não acontece de uma vez. Eu estou pelejando até hoje para tirar umas coisas aqui dessa abençoada. Quem está pelejando até hoje por tirar essas coisas, algumas coisas dessa abençoada? E quem vai te ajudar nesse processo todo? É o Espírito Santo, amém? Glória a Deus. E quais que são os frutos do Espírito Santo, para a gente terminar? Mas, versículo 22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ninguém vai brigar com ninguém porque você tem domínio próprio. Quando o outro te cozinhar, você vão matar, não, vai matar não. O Espírito Santo vai falar assim, não mata não, que você tem domínio próprio. O Espírito Santo vai te dar domínio próprio nessa hora agora. Olha aqui pra mim, aqui, olha. Aí você se apropria do domínio próprio, não mata ninguém, né? Domínio próprio, o que mais? Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas você não vai ser julgado. Se você tiver todas essas coisas em você, não tem lei para você. Entendeu? Aí eu continuo falando, né? E os que de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. O que acontece? Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, meu querido, todo dia, sabe o que fizeram com Jesus lá na cruz? Todo dia você tem que pegar e fazer com essa pessoinha aqui. Todo dia você tem que pegar essa pessoinha aqui. Tem que pegar ela na hora que ela te... né? Respirar. Pega ela e ó. Pega ela na cruz, crucifica ela. Pega uma mordaça, põe nela. Morre. Ela morre. Ela ressuscita de novo, mas ela morre. Esses dias, um amigo meu postou uma frase lá. Eu até depois compartilhei a frase dele. Que ele falava, a frase falava assim, miserável. Eu pensei que eu tinha matado esse homem. Eu tenho que matar ele todos os dias. Todos os dias, né? Esse velho homem, eu tenho que matar ele todos os dias. Irmãos, todos os dias. Se acordar de manhã, a primeira coisa que você tem que falar assim, bom dia, Espírito Santo. Glória a Deus. Fala, bom dia, Espírito Santo. Bom dia. Primeira coisa que você faz, você acorda de manhã cedo, você fala assim, bom dia, Espírito Santo. Enche meu coração nesse dia, enche-me da tua presença, enche os meus pensamentos, enche todo o meu ser, eu te louvo. Aí a sua alma está assim, são 5 horas da manhã, não quero levantar não. Mas levanta, pega ela e fala assim, nós vamos levantar sim, eu já dei bom dia para o Espírito Santo, e agora vamos levantar, vamos fazer aquele café gostoso para toda a família, e vamos tomar um café todo mundo junto. Vamos participar da comunhão, né? É isso que a gente tem que fazer, irmãos. Agora vocês sabem onde que sua alma está. Você sabe onde que sua alma está agora? Quando alguém te perguntar assim, você sabe onde que sua alma está? É? E você sabe onde que o seu espírito está? Ele não está morto mais. Tem muita gente ainda carregando aí um defunto, para cima e para baixo, sem saber o que fazer, toma uma atitude errada, faz uma coisa errada, paga o preço por fazer coisas que não deve. Mas nós não. Você tem o Espírito Santo que habita em você, o Espírito Santo que te faz uma nova criatura, o Espírito Santo que te faz caminhar, que te faz andar, e a palavra de Deus que nós somos transformados em glória, de glória em glória, pelo Espírito que habita em nós. Nós somos transformados de glória em glória, de glória em glória, porque cada vez que você vence um desejo da carne, é uma glória para você. Você está glorificando o Pai. Amém, igreja? Amém. Então nós vamos colocar de pé, nós vamos orar. Vamos orar para que o Espírito Santo, esse Espírito Santo maravilhoso, possa encher o nosso coração, possa nos dar cada dia mais e mais alegria, possa nos dar cada dia mais e mais vida, possa nos dar cada dia mais e mais paz, possa transformar-nos, amém?